Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu achei que eu ia infartar antes de chegar aqui no púlpito. Que eu acho que hoje é o dia que eu estou mais nervosa. E toda vez que eu vou pregar eu fico nervosa, mas quando o pastor Carlos está aqui, eu fico 2 vezes mais nervosa do que eu já sou acostumada a ficar. Aqui eu tive a minha primeira oportunidade, aqui que o Senhor tem me desenvolvido, aqui que o Senhor tem me feito frutificar. E eu sou muito grata a Deus por essa igreja, por esse ministério, a qual me acolheu, a qual tem me ajudado no meu ministério a desenvolver. Não sou pregadora, não sei falar bonito, mas quem fala é o Senhor. Então vamos lá no nosso tema, em Salmo 118, 5. O qual já foi muito falado, o qual Deus já usou as irmãs com muito poder e com muita autoridade para falar sobre. Mas o Senhor hoje me deu uma palavra talvez um pouco diferente do que já tem sido dito nesses dias. Eu acho que por isso que eu estou tão nervosa, porque talvez não era o que eu, Isabelle, queria falar, talvez não é o que você que está aí ouvindo queria ouvir, mas é o que o Senhor tem colocado e palestrado comigo. Então que você venha receber, não o que a Isabelle está falando, mas que o Espírito Santo de Deus trouxe nessa noite para você. Invocai o Senhor na angústia. O Senhor ouviu e me pôs em um lugar largo. Pode se assentar, igreja. O Senhor palestrou comigo em cima desse tema. Uma coisa um pouco diferente do que tem sido dito. O Senhor, Ele é um Deus que Ele é abençoador. Mas o Senhor me fez refletir uma coisa diferente. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Mas se o Senhor não fizer, será que Ele vai ter a mesma relevância na tua vida? O Senhor palestrou comigo em cima disso, porque muitos clamam e o Senhor atende. Mas tem vezes que você vai clamar e o Senhor vai dizer não. E como é que fica a tua adoração? Será que você vai continuar firme, fiel, adorando e louvando o Senhor da mesma forma? Porque uma coisa é nós louvarmos, engrandecer esse Deus quando vai tudo bem. Uma coisa é a gente clamar o Senhor porque a gente tem a certeza do que Deus vai fazer. E quando a gente clama e fala, Senhor, que a tua vontade seja feita. E quando a vontade do Senhor não é a tua vontade. Fazendo um paralelo, o Senhor me levava lá em Jonas. Jonas, o Senhor falou, olha, vai e anuncia essa cidade. Jonas falou, sou covarde, não vou. O Senhor mandou ir para a direita, eu vou pela esquerda. Jonas pagou o preço, foi ali para a estranha do peixe. Ele clamou e o Senhor foi e atendeu. Mas e quando foi lá com Paulo, que Paulo tem a espinha na carne, que ele orou 3 vezes e o Senhor falou, não, a minha graça te basta. E aí? A gente tem 2 exemplos. Um que o Senhor fez, mesmo sendo falho, pecador, errou. O Senhor foi lá e ouviu o clamor dele. Porque era um propósito de Deus na vida de Jonas. Então tá, eu vou te dar mais uma chance. Vai lá e anuncia. Já com Paulo não. O Senhor falou, não vou tirar. E quando o Senhor, às vezes, Deus coloca a gente em situações, ou uma enfermidade, ou uma prova, ou algo que nos dói muito, que nos sacrifica muito. E a gente clama, e o Senhor falou, não, mas eu não vou dar ouvido a esse não, porque o Senhor vai mudar de ideia. E a gente clama, e não acontece, e o Senhor permanece dizendo não, e você desanima, e você esfria. Só que o Senhor me mandou nessa noite para te falar, não me clame pelo que eu posso, me clame pelo que eu sou. Eu sou o Deus da tua salvação e ponto. Eu sou o Deus que veio para curar, salvar, levar para o céu. Eu não vim só para te dar bênção, eu vim para te dar provações. Eu vim para quebrar o vaso e fazer ele novo. Eu vim para muitas das vezes te colocar no deserto para te provar, porque muitas das vezes o Senhor nos prova. Eu tiro por mim, que eu sou uma pessoa um pouquinho assim, só estressada. E aí o Senhor às vezes me coloca na prova. E vem pessoas falando e calúnia, e eu me calo. Falei, Senhor, o Senhor vai pelejar. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com essas pessoas. Eu não quero que o Senhor pague o mal com o mal, mas que elas venham te reconhecer. Venham conhecer um Deus que não é um Deus assim.
Eu não creio num Deus que veio para botar o pé na frente do outro para o outro cair. Mas que muitas das vezes é necessário o Senhor te colocar em provações para que você seja transformado. Eu aprendi que quando eu peço muito a Deus, Senhor, me dá paciência, Ele vai me colocar em situações que as pessoas vão vir em cima de mim para que eu possa provar que eu vou ter paciência naquela situação. Agora, quando a gente pede paciência, a situação vem e eu me estouro, o Senhor fala assim, errou de novo. Vamos lá, mais uma tentativa. E o Senhor vai sempre te testar até que você aprenda. Porque você está pedindo para o Senhor, não está? Então o Senhor vai te colocar em situações para que você aprenda a ter aquilo que você tem pedido. Vamos testar mais uma vez. Vamos lá, vamos ver se você vai sair dessa série. E eu aprendi com uma amiga que desistir é você falar para o Senhor, eu quero ser reprovado. Agora, quando você chega no final e você passa, as coisas vão melhorar, Isabelle? Não. Vai vir um nível mais difícil, porque você passou de fase. Só que você já veio com mais armadura, porque você já entendeu algumas coisas. O Senhor já te preparou em algumas situações. Para aquela fase ali, aquela primeira parte já vai ser mais fácil para você. Opa, aqui eu já passei, já sei como é que é. Agora o Senhor vai te apresentar novas dificuldades, para que você possa reconhecer esse Deus. Porque o clamor, muitas das vezes, muitas não, todas as vezes que você clama, é porque algo ruim está acontecendo. A gente nunca clama para falar, Senhor, muito obrigado. Não, a gente clama quando o negócio está estreito. Senhor, eu preciso. Senhor, só o Senhor pode. Senhor, Tu é o Senhor dos exércitos. Tu é o médico dos médicos. A gente só clama nessa situação. É o clamor, pedir algo ao Senhor. Então o Senhor tem falado, tá bom, você pode até me pedir, mas se a minha resposta for não, eu preciso que você seja um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador reconhece que eu sou se eu fizer e eu sou se eu não fizer. Porque se eu não fizer, muda o seu clamor. Senhor, me sustenta, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, manda refrigério porque eu não estou suportando. Senhor, me ajuda. E é assim. Às vezes o nosso clamor tem que ser mudado quando o Senhor fala não. Isso não quer, eu não quero te apresentar um Deus que não vai fazer. Pelo contrário, a gente sabe que Ele tem o poder para fazer. Mas se for da vontade dEle. Quando o Senhor estava na cruz, Ele falou o quê? Se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas o Senhor falou que não era possível. Era necessário acontecer. Então, Senhor, se for possível, me cura. Senhor, se for da Tua vontade, me liberta. Porque muitas das vezes a tua libertação é você que precisa lutar, não é o Senhor que vai tirar. Às vezes, a tua doença, o Senhor não vai curar numa palavra. Você vai ter que passar pela mão do médico e vai fazer cirurgia. Então tem momentos que é necessário a gente entender e ouvir a voz do Senhor. Eu acho que a minha oração está errada, porque o Senhor já falou não. Poxa, mas a irmã estava falando. E eu entendi, mas eu vou pedir mais uma confirmação. Aí o Senhor fala de novo. Mas a gente não quer ouvir um não do Senhor. Só que muitas das vezes o não do Senhor hoje é para uma coisa muito maior amanhã. Que os nossos olhos carnais não podem contemplar. Que muitas das vezes a nossa vontade não aceita. E a gente faz o quê? Entristece o nosso coração diante do Senhor. A nossa adoração já está tão fraca, tão falha, que não chega no trono do Senhor. A nossa oração agora já é diferente, é uma oração fria, que talvez não saia nem das quatro paredes da tua casa. Então o Senhor tem falado, eu sou o que sou. Ou você só tem duas oportunidades, me adora ou me adora. Então o Senhor tem nos ensinado essa noite, eu sou o Deus que te abençoa. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que liberta teu marido. Eu sou o Deus que cura o teu filho. Eu sou o que você precisa hoje. Mas talvez o que você precisa hoje não é o que eu quero para a tua vida hoje. Mas me adore, porque eu sou o Deus que posso não te abençoar no que você quer, mas posso te dar coisas grandes e maravilhosas. Coisa a qual os teus olhos não podem contemplar agora. Coisas a qual a sua mente não pode nem imaginar. Mas primeiro, eu preciso que você me adore em espírito e em verdade. Eu preciso que a tua adoração não seja só aqui nessa igreja. Eu preciso que a tua oração seja muito além do que pedir, porque o Senhor dá. Mas muitas das vezes o Senhor só quer que você fale, Senhor, muito obrigada. Eu tenho um pão para comer. Senhor, muito obrigada. Eu tenho uma roupa para ir para a igreja. Senhor, muito obrigado por
para eu chegar na tua casa. E muitas das vezes a gente dobra e só fala, Senhor, hoje eu vim para buscar isso. Senhor, hoje eu preciso ser abençoada. Senhor, hoje eu preciso ser curada. E a gente esquece, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou quebrada, o vaso é falho, o vaso é pequeno, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Aleluia. E eu tenho aprendido a orar assim, Senhor, o vaso é pequeno, o vaso é falho, mas é teu. Se o Senhor quiser quebrar e fazer um novo, por mais que doa, eis-me aqui. Porque muitas das vezes o teu vaso pode parecer até bonito, mas está vazio. Muitas das vezes o vaso pode ser até elegante, mas está virado. Então é momento da gente buscar o Senhor diferente. É uma busca para ser cheio. É uma busca para que ser cheio possa transbordar e abençoar outras pessoas. Porque é através disso que o Senhor nos abençoa. É ir de pregar, é ir de ser usado para outras vidas. É ir de o teu irmão está chorando e você pode estar quebrado e você abençoar aquele irmão através de um abraço. Não pensar só em si, mas eu preciso, mas eu talvez precise mais que ele, então eu não vou. Mas aí você perde a sua bênção, porque Jó orou pelos seus amigos. E foi nessa oração que Jó recebeu a sua vitória. E eu tenho certeza que a minha prova e a tua prova não estavam sendo maior do que a de Jó. Porque eu creio que a perda de um filho já é muito dolorosa. Imagina de todos eles. Eu acho que perder uma casa, ficar doente, qualquer coisa não é tão doloroso quanto a perda de um filho. Então você imagina você perder todos os teus filhos. A única parenta que ficou foi a sua esposa. E ela ainda fala, amaldiçoa-se Deus e morre. Ela ainda ali foi uma pedra de tropeço na vida de Jó. Então assim, se a tua prova não é maior do que a de Jó, louve e adore. Ore pelo seu irmão. Clame pelo seu irmão. Faça campanha pela vida do seu irmão. Porque muitas das vezes é através dessa campanha que Deus vai te abençoar. A líder Thaís aqui, ela já falou sobre isso. Que 2 vezes que ela fez campanha em prol de vida dos nossos pastores, da pós-festividade, o Senhor a abençoou. Mas ela não fez pensando na sua bênção. Mas o Senhor recebeu a adoração do coração da Thaís, porque era verdadeiro. Quando a gente faz algo para o Senhor que é verdadeiro, o Senhor contempla e abençoa os seus filhos. Porque Ele é um Pai que Ele é zeloso. Ele é um Pai que Ele dá aos seus filhos coisas boas. Ele não dá qualquer coisa. Então, quando você for fazer algo para o Senhor, não faça porque Ele pode te dar. Faça porque Ele é. Ele é a existência, Ele é o ar que você respira. Ele é aquele que vai te levar para o céu. Ele é aquele que pode libertar o teu filho. Ele é aquele que pode te dar uma porta de emprego melhor. Ele é aquele que pode te abençoar com a casa própria. Ele é. A gente não está aqui pregando que Deus não vai fazer, que Deus não pode, que Deus... Não, Ele pode, Ele faz. Esse é o Deus que nós servimos. Mas também, Deus colocou outra coisa no meu coração. Muitas das vezes a gente não alcança porque a nossa fé já escureceu. Porque a nossa fé não alcança mais o trono de Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a tua fé está pequena, peça a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu não acredito mais que o meu Pai possa estar aqui. E o Senhor está falando, porque a sua fé não alcança. Porque eu ainda permaneço no mesmo lugar. Senhor, eu não tenho mais possibilidade da libertação dele. E o Senhor está falando, eu continuo no mesmo lugar. A tua fé que não está mais alcançando. Talvez o teu testemunho, por estar com pouca fé, não está mais alimentando o desejo do teu Pai de estar neste lugar. Antes da palavra cortar aí, a palavra corta aqui. O teu testemunho fala muito mais do que tuas palavras. E muitas das vezes a tua atitude diante de Deus fala mais do que uma palavra para o Senhor. O fato de você renunciar a algo para estar na casa do Senhor faz toda a diferença para Deus. O fato da gente abrir mão de alguma coisa para estar no evangelismo fala muito ao Senhor. Então, muitas das vezes não é o muito falar, mas a tua ação. A tua forma de adorar é diferente. Senhor, hoje eu não consigo orar, mas eu vou louvar. Senhor, hoje eu não consigo mais orar, eu vou ler os salmos. Eu tenho certeza que o Senhor vai receber, porque é de coração. Agora, quando eu não consigo e deixo para lá, o Senhor fala, nossa, eu não tenho mais importância para minha filha, porque eu já sou o deixa para lá.
lavando a louça e ouvindo um louvor que não ouve mais. Ela conversando com o Senhor, porque eu gosto muito de falar com Deus. Eu falo com Deus em todo lugar. Às vezes as pessoas pensam que eu sou maluca. Aí uma vez a pessoa falou, tu falou sozinha? Eu falei, não, eu falo com o Espírito Santo de Deus. Ela, tá, entendi. Porque a gente é maluco mesmo, irmã. A gente fala com Deus o tempo todo. E se eu tiver agoniada, então, Senhor, me ajuda, me dá estratégia. Senhor, o que eu faço, o que eu falo. Porque é o Senhor que tem que pelejar. E quando a gente quer fazer do nosso jeitinho, o Senhor, ele sai. Ele fala, não, se você quer fazer sozinho, então vai. O Senhor, ele não é um pai que vai te obrigar a fazer o que ele quer. Ah, você não quer não? Tudo bem. Jonas foi lá. Não vai fazer não? Tudo bem, Jonas, então não faz. Mas a consequência veio logo à frente. E foi dolorosa, porque a palavra de Deus diz que parecia que ele estava no inferno. Então, assim, a consequência dos teus atos te faz clamar. E clamar chorando. Eu sei que talvez essa palavra não era o que você veio buscar. Você veio buscar que o Senhor vai fazer, que o Senhor pode, que o Senhor vai. Não, talvez o Senhor pode. Mas talvez não é o que Ele queira hoje para a sua vida. Não é por isso que você não vai dar o teu melhor para o Senhor. Não é por isso que você vai largar Jesus. Teve uma escola dominical aqui que eu achei muito gostosa, muito interessante. Sempre é, mas essa falou em específico em você se afastar do Senhor. Porque o Senhor não se afasta de mim. Eu, Isabelle, que me afasto do Senhor. Em situações que você se entristece. Só que eu não me entristeço com o meu Deus. Porque Ele continua o mesmo. Quem muda sou eu. As minhas atitudes, os meus desejos, as minhas vontades podem ser diferentes do Senhor. E aí eu falo, mas o Senhor não quer o que eu quero. Então eu estou triste com o Senhor. E aí o que acontece? Eu me afasto. Aí vem uma seta. Às vezes um irmão está desligado, foi usado ali e te deu uma seta. Ah, não vou mais para a igreja porque o irmão não falou comigo. E aí você se afasta. Eu, na minha antiga igreja, levantaram um falso comigo que eu fui a última a saber. Foi exposto no púlpito e depois falaram, é você. Falei, ué, mas eu não estou sabendo disso. A irmã, mas a líder foi ela que falou pro pastor. E o que você vai fazer? Eu falei, eu? Nada. Um justo não se justifica. Irmãos, não durou muito. Essa mesma pessoa que falou saiu da igreja. E eu permaneci. Porque o Senhor, Ele te exalta quando você não abandona Ele. Quando você abandona, você está falando que você fez algo de errado, que você não permaneça, porque Deus não mudou. Ele é justo e fiel. Não se afaste de Deus por algo tão pequeno, que talvez, porque me doeu. Eu chorei. Porque era algo que era mentira, era algo que estava me difamando diante da igreja. Mas eu preferi confiar no meu Deus e mostrar que o meu Deus, Ele é fiel e que eu não tinha nada a ver com aquela situação. E o Senhor, Ele agiu ao meu favor. Ele mostrou quem estava certo e quem estava errado. Porque quando foi questionado, a primeira coisa que fez foi sair da igreja. Então não desiste do Senhor assim tão fácil. O Senhor, Ele não desiste de você. Então não desista do Senhor na primeira oportunidade que você tenha. Se está fraco, está um pouco decepcionado com alguma situação, isso é normal, isso é da vida. Você vai ficar em qualquer lugar. Mas quando é na casa do Senhor, a gente tem que permanecer. Aí você faz o quê? Clama ao Senhor. Poxa, Senhor, isso me entristeceu. Cura o meu coração. Porque às vezes o mal não está nem na pessoa. A gente já está doente já. A gente já está fraco. E aquilo ali só veio para, talvez, aquilo ali venha só para ti. Você ouve uma palavra, que aquela palavra venha ao inverso para você. Às vezes a pessoa não queria falar nem daquela forma que você imaginou que ela falou. Mas o teu ouvido já está tão agravado que você recebeu de uma forma diferente. E aquilo ali vai te machucar. Mas entenda uma coisa. Aquele teu irmão às vezes está pior do que você. Às vezes a dor do teu irmão está tão grande que ele pode ter sido grosso com você naquele momento. Então, sempre tem dois lados. Tem duas histórias. Você tem a sua, mas será que o seu irmão também não está passando por uma dor tão grande quanto a sua? E por isso que naquele momento ele passou direto por você na rua e nem te viu? Porque a primeira coisa que veio, fulano virou a cara para mim, mas você nem sabe. Às vezes a situação daquele irmão é tão dolorosa que ele está ali, falando com o Senhor, está ali pensando naquela situação e você só pensa o quê? Nem olhou para minha cara. Não, irmão.
É tempo da gente aprender com o nosso Senhor Jesus. Não é porque Ele é pecador que eu vou sair, não. Será que eu não tenho nenhum pecado? Será que Ele não é digno nem que eu estenda a minha mão e fale, vamos tentar. Vamos lá, vamos orar. Porque o Senhor pode. Não, irmão, a gente é pecador igual, ou talvez pior do que aquele irmão. Eu gostei muito do que a Samara falou aqui na escola dominical. Às vezes a gente está olhando tanto para o problema do outro que é exposto, que esquece do nosso, que às vezes é oculto. Às vezes é um pensamento. Às vezes é algo que o homem não vê, mas o Senhor tem contemplado. E para o Senhor não existe pecadinho nem pecadão. Para o Senhor é pecado e acabou. O juízo final vai ser o mesmo. Vai ser queimado no fogo do mesmo jeito. Será que as tuas obras são boas ou ruins? O que você tem para apresentar ao seu Senhor? Ah, Senhor, eu me afastei nesse período aí porque eu clamei, o Senhor não ouviu. É isso que a gente vai falar para o nosso Deus? Não, Senhor, eu permaneci. Talvez você possa falar, poxa, mas eu queria mais oportunidades. Eu queria tanto, Senhor, falar, mas talvez a tua oportunidade seja outra. A sua oportunidade seja ajudar em outra parte do ministério do Senhor. Porque falar talvez seja muito fácil. Mas ficar depois do culto para ajudar a limpar é muito difícil. Quando tem evangelismo, se pro ali, poxa, quer ajuda com alguma coisa? Precisa que ajude a distribuir os panfletos entre os grupos? É a gente se dispor, é estar na brecha. Quando a gente está na brecha, o Senhor vê muito mais do que a gente está aqui. Porque isso aqui, irmãos, cada palavra que sai da minha boca, o Senhor vai querer, vai cobrar, vai estar lá, ó. Cada palavra que você falou vai ser julgado. Porque a palavra de Deus a gente não pode acrescentar nem tirar um tio. E quando a gente faz por amor, o Senhor recebe. Não é só porque, a diaconisa. Esse diaconisa não vai entrar no céu, não. Vai entrar no céu a Isabelle. E se eu creio com galardão, porque é isso que importa, é a minha coroa da salvação. Ser diaconisa ou não, isso não importa. O que importa é buscar a minha salvação todos os dias. Você não é menor porque você não tem um cargo. Você não é menor porque você não prega. Talvez o seu chamado não seja esse. E eu, quando eu conhecia Jesus, a primeira coisa que eu falei, Senhor, para que eu sirvo? Porque o pastor ele falava assim, ou você serve ou você não serve. Se você serve, para que você serve? Então procura, Senhor, para que eu sirvo? Qual é o meu chamado? Eu sou intercessora no culto, eu fico ali com espírito de oração. Eu sou o que, Senhor? Eu vim para ajudar na organização. Qual é o meu chamado, Jesus? Porque todos nós temos chamados. Basta nós perguntarmos ao Senhor qual é a direção que Ele vai nos dar. Então, irmãos, clama ao Senhor. Mas clama diferente a partir de hoje, porque eu tenho aprendido com o meu Deus que a vontade dele é perfeita e agradável, não traz dor nem sofrimento. Pode você não entender naquele momento, que já aconteceu comigo. Poxa, Senhor, eu questionar a Deus. Aí às vezes minha amiga falou assim, mas quem é você? Eu falei, às vezes a gente é meio maluco mesmo, aí fora da casinha, Senhor, mas não estou entendendo. Isso está errado. E quando as coisas acontecerem, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor, Ele é perfeito. Aos meus olhos estava errado o que estava acontecendo. Mas o Senhor mostrou com clareza que o que Ele estava fazendo era perfeito e agradável. Então não questione, apenas adore. Não tente entender o que Deus está fazendo, porque Deus faz de uma forma diferente do que você imagina. Às vezes Deus bota coisas que tu fala assim, cara, mas vai destruir, não vai dar certo. E o Senhor está falando, confia. Mas o confiar é difícil. O descansar é difícil. Porque a gente quer para agora, a gente precisa assim, assado. A gente desenha para o Senhor como Ele tem que fazer. E Ele não quer fazer do teu jeito. Porque não é eu que mando no Senhor. Eu sou a criatura. Eu sou a serva. Ele é o Criador. Ele que me manda, Ele que faz. Então a gente tem que parar de falar para o Senhor como Ele vai fazer. Talvez seja chorando, mas Ele vai fazer. E aí? Aí às vezes na hora que você começa a chorar, você sai da fila da promessa. E o Senhor fala, poxa, por tão pouco você não viu a minha glória. Por tão pouco você não deu um testemunho glorioso. Por tão pouco você não recebeu a salvação de quem você tanto orou. Porque você saiu da fila da promessa.
Eu já falei isso aqui. Uma vez Deus falou pra mim, por uma vida que eu oro muito: quando eu tratar, não peça misericórdia. Então você entende que vai ser pela dor, que Deus vai apertar e vai te doer, porque quando você ama uma pessoa que ela fica com dor, você sofre junto. E quando o Senhor fala, não peça misericórdia, você vai chorar e você vai falar, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, só me ajuda a suportar junto. Porque se vai doer em quem você ama, vai doer em você também. Mas aí quando aperta, você, Senhor, tem misericórdia. Ai, Senhor, vai lá, Senhor, trata, Senhor, cura. Mas o Senhor falou, mas é eu que estou fazendo, deixa eu trabalhar. Então permita o Senhor fazer como Ele quer. Permita que o Senhor trabalhe como Ele imagina que vai ser melhor para você, porque vai ser. O teu querer não importa, porque o querer do Senhor, Ele é perfeito e não vai te trazer danos, não vai te trazer confusão, não vai te trazer angústia. O processo pode até ser apertado, pode até te doer, mas você tem que ter a certeza que o Deus que falou para Paulo, a minha graça te basta, está contigo. E a graça dele te basta. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. É quando não dá mais. É quando você fala, Senhor, a minha força foi embora. Se eu não tenho mais lágrima, eu não sei mais como fazer, eu não tenho mais recursos. E o Senhor fala assim, mas agora a minha graça vai te bastar. Vamos lá, eu vou te ajudar. É eu que te sustento. É eu que mando a providência. Sou eu sou. Então descansa no Senhor. Isabelle, mas está doendo. Talvez a minha dor também seja muito grande. Talvez os meus choros você não veja, mas eu também tenho choros. Eu também tenho momentos que falo, Senhor, está doendo. Senhor, me ajuda. Mas quando a gente confia, é confiar e basta. Eu pedi uns meses, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, oração para uma irmã, uma amiga da minha mãe, que estava cometida de câncer no útero. E está se espalhando muito rápido. Só que o Senhor tinha um propósito nisso. Ela era desviada, ela está na casa do Senhor. E ela falou, Deus usou uma mulher na rua e falou assim para mim, que eu nunca vi na vida. Deus manda te falar que não vai morrer. Só que a situação dela, o médico olha e fala, vai morrer. Só que o que você faz? Você acredita ou você fala, não tem mais jeito? Ela preferiu acreditar, porque ela está sorrindo, fazendo um tratamento. Ela fala, tá difícil, mas eu vou conseguir, porque o Senhor falou que eu vou conseguir. Então tem momentos que você vai passar no estreito, que você vai chorar, que você vai ficar fraco e desanimado, mas você não vai desistir, porque a força do Senhor está contigo todos os dias da tua vida. Então levanta a tua cabeça, olha para o céu e fala, Senhor, eu confio no teu querer. É para me passar? Então passa juntinho comigo. Sustenta. Manda, Senhor, todas as providências necessárias para que eu passe contigo, Senhor, nessa prova. Te louvando e te engrandecendo. Por mais, Senhor, que esteja me doendo, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é de ti que vem a minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha. E eu sei, Senhor, que se nessa terra eu permanecer com isso, com esse espinho na minha carne, mas que na glória não haverá dor nem sofrimento, que na glória tudo isso vai ter valido a pena. Então só confie